Olá, sejam muito bem-vindos ao Cuidados Mil Med Talks. Eu sou o Diego Garcia, eu sou médico cardiologista e também diretor médico de gestão de saúde da Mil, e vamos falar hoje a respeito de um tema muito interessante que é carnaval. Como a gente tem que cuidar da nossa saúde no carnaval, não é mesmo? E para isso eu trouxe dois convidados que são super especiais do meu time, Dr. Diego e doutora Laís. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Eu queria que vocês se apresentassem aqui para o nosso público. O Diego já está virando de carteirinha, já é a segunda vez que ele vem aqui conosco, então, Diego, por favor. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você mais uma vez, Diego. Eu sou Diego Soares, sou médico de família e coordenador médico aí da Amigo. Doutora Laís. Olá, Diego, eu agradeço muito pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com o colega. Eu sou a Laís Santana, sou médica de família, estou como gerente da estratégia clínica e digital da Amigo, da sua gerência. Perfeito. Laís, então vamos começar com você. Quando a gente fala de carnaval, a gente fala, mas por que a gente precisa tomar cuidado com a nossa saúde no carnaval? Isso às vezes acontece porque a nossa rotina muda, a dinâmica da nossa vida muda. Então conta-se um pouco para nós, de forma geral, avaliando o impacto que tem essa mudança de rotina na nossa vida, na nossa saúde de forma geral. Saúde a gente tem que pensar o ano todo, né? Mas nesse período costuma ser um período muito de excessos. Então, muitas vezes os excessos que a gente provoca no carnaval causam os danos, os riscos para a saúde, né? É um período onde a gente dorme pouco, se alimenta mal, o consumo de bebida alcoólica é muito intenso. Sério que o povo dorme pouco? Dizem que sim. Dizem que dormem pouco, dorme. né? Não, sério, gente, quando a gente fala que é porque vocês sabem, vocês que estão nos assistindo, tem gente que tem assim, pessoas, isso aí não é infrequente, que literalmente não dormem, viram Sim. à noite, né? A gente acha que às vezes a folia do carnaval ela é só à noite, mas às vezes ela é 24/7, né? Exatamente. Ali naquela semana ali de assim, carnaval, então tem muita privação de sono, é isso, né? E pré e pós-carnaval, né? Às vezes não se restringe só a semana do carnaval. Sim, sim. E tem muitos locais, cidades, estados e etc. que você tem o pré-carnaval, o carnaval e o pós-carnaval. Na prática fica-se às vezes o mês inteiro, semanas inteiras ali naquele clima de assim carnaval. Sim. E se perde muito aquela rotina do assim dia a dia, né? E agora, Diego, me conta assim, você como médico de família, avaliando a rotina de carnaval, o que muda ali nos atendimentos de carnaval? Isso tanto olhando numa dinâmica de pré-carnaval, pós-carnaval, atendimento tanto de eletivo, de rotina e sim atendimento também de urgência. No pré-carnaval, na verdade, acontece com qualquer feriado prolongado que os pacientes eles buscam o serviço de saúde para fazerem check-up, para ter certeza que está tudo bem, porque muitos viajam nesse período. Então não muda muito aí de qualquer data comemorativa ou data onde a gente tem um descanso um pouquinho mais prolongado, feriado prolongado, enfim. Durante o carnaval, o que muda muito é principalmente nos prontos atendimentos, né? Então a gente tem muito paciente que chega com insolação, né? Com exacerbação aí, a exposição solar, com intoxicação alcoólica, com trauma, porque a pessoa bebe, tá ali andando, dançando, acaba torcendo um pé, acaba, né, se machucando ali naquela muvuca. E no pós-carnaval, principalmente, aí, infecções sexualmente transmissíveis, né? Pela falta aí de proteção durante esse período ali, acabou bebendo um pouquinho demais, perdeu um pouquinho do controle, do julgamento do que está fazendo e acaba procurando serviço de saúde para cuidar disso, para remediar isso. Entendi. Falando então de temas mais específicos dentro disso, né? Aqui no Brasil, carnaval é verão. Sim. Né? Então, verão é muito calor. E geralmente não se fica em casa no ar. Exceto se você vai passar o carnaval em casa e tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Exatamente. Mas tem algumas pessoas, e muitas pessoas até, que não, que vão sair, que vão pra folia, que vão pra festa e que vão ter muita exposição solar. Então eu queria, Laís, que você comentasse um pouco, primeiro, impactos que tem a exposição ao calor, tá? E segundo, o que é que a pessoa tem que fazer para poder prevenir isso? A exposição por muito tempo, né, não é só ao calor, ele é só a muita gente junto, acaba que você pode ter o risco de desidratação, né? Então você não tem o consumo de água normalmente que você deveria ter, né, durante o dia, que o consumo alcoólico às vezes é muito maior. Então você aumenta muito seu risco de desidratação.
principalmente, você transpira bastante, a alimentação é ruim, muita gente, isso aumenta a sua perda de líquidos e de sais também, né? Então, às vezes é necessário também repor alguns eletrólitos nesse sentido. Eu gosto de trazer, que é importante assim nesse período, é difícil. A gente tem aquela regrinha de 30 a 35 ml, né, por quilo de hidratação. Mas ninguém lembra e ninguém vai ficar fazendo cálculo de quanto que eu tenho que tomar de líquido agora, né? Então, e aí falar 2, 3 litros é o suficiente por dia, que é uma regra geral pra gente não esquecer, também não é, porque pelo que a doutora Laís trouxe, a gente tem uma exposição maior, tem perdas sensíveis e insensíveis de líquido. Então, uma regra muito prática que eu gosto de trazer é, a cada hora de exposição, a cada hora de exercício físico, isso para a vida como um todo, pode ser uma maratona, mas principalmente nesse período, a cada hora de exposição, meio litro de água, uma garrafinha de 500 ml, então a cada hora que você vai ficar ali, lembra que você tem que tomar uma garrafinha de 500 ml de água para você se manter hidratado, né? E se você viu que está passando muito do ponto na bebida, que está suando muito, está sentindo um pouco fraco, é importante usar aí uma bebida, um isotônico, para repor um pouquinho os eletrólitos, para que você não tenha aí, né, uma desidratação importante nesse período de folia, que é só para se divertir. Ou também a regrinha, né, de um copo de bebida, um copo de água. Exatamente. Perfeito. E falando em termos de desidratação, mas tem muitas pessoas que acham que desidratação não é algo preocupante. Mas quais são as consequências da desidratação para o nosso corpo? E são várias. A gente tem ali, né, no momento inicial, então você pode apresentar uma tontura, uma fraqueza, uma queda de pressão, que às vezes a pessoa acha que é só ir para a sombra, beber um pouquinho de água ali, um copinho de água vai melhorar, né? E não. Em alguns casos evolui, mas a perda de líquido para o organismo, nosso organismo, o volume maior é de água, então a perda disso para o nosso organismo é muito grave, né? Funções cerebrais, funções renais, cardíacas, para manter funcionando o nosso corpo precisa de água, né? Então, quando você faz uma retirada abrupta disso, né, dessa funcionalidade, você tem um prejuízo do seu organismo como um todo, que atrapalha as funções vitais mesmo nesses casos. Não, perfeito. E falando de desidratação, vocês já falaram um pouco aquilo que a gente precisa fazer para assim, evitar a desidratação, mas queria que você comentasse uma dica simples, né, que a gente sempre fala com os pacientes que você já comentou um pouco, né, a gente não pode imaginar que a nossa ingesta hídrica ela vai ser sempre igual todos os dias. Ela seria igual se você se mantivesse dentro ali da mesma rotina, ali com a mesma temperatura e no mesmo ambiente. Mas se você muda ambiente, temperatura, rotina, você provavelmente vai oscilar um pouco essa necessidade hídrica. E no carnaval, geralmente quem está na folia faz mais exercício, ou seja, atividade física, está ali pulando, dançando, tem mais perda hídrica, às vezes por causa de ingesta de bebida alcoólica, né? E fora o calor, que você tem uma perda sensível e às vezes até insensível também, né? E aí a gente precisa ingerir mais. E fale um pouco da relação da coloração da urina com hidratação, porque eu acho que isso é uma dica muito prática. Exato. Que pode ajudar aqui quem está nos assistindo. Sim, isso é importante a gente lembrar, porque mesmo com a regra de 500 ml ou um copo de água, né, a cada um copo de bebida, é importante a gente ter isso na mente, mas como eu vou saber se eu estou hidratado? Como eu vou saber se está sendo o suficiente? Pela coloração da urina, né? Eu acho que a gente comentou um pouquinho em outro episódio, mas é importante a gente lembrar de olhar a coloração da urina em qualquer momento, que é isso, a gente varia, né? Então a gente está aqui gravando o podcast, a gente está tendo mais perda insensível de líquido, de água, do que se a gente estivesse trabalhando, enfim, né, em outro momento. Então, eu gosto de trazer que observem a urina. Se ela está muito escura, se ela está muito, né, um amarelo mais escuro, aumentar um pouquinho a ingesta hídrica. Se ela está clarinha, está quase transparente, poxa, estou me hidratando bastante. Então, acho que é um sinal vital, né? A gente tem Ou seja, quanto mais concentrada a urina está, exatamente, amarelada está, mais desidratada, menos líquido eu estou ingerindo de forma adequada. Então, o correto é que ela esteja transparente ou no máximo um pouquinho claro. Amarelinho claro, né? Exatamente. Claro, gente, que a gente tem falado isso aqui, mas é para recomendação de forma geral. A gente sabe que tem pessoas que têm certas condições clínicas, por exemplo, insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca, que a gente tem que ter restrição hídrica. Então precisa seguir a orientação do médico, da médica, que vai dizer, olha, às vezes você vai ter que tomar 1 litro só de água por dia, né? Então tem que seguir esse tipo de recomendação. Aqui sempre a gente traz recomendações de forma geral, global, para pessoas que não têm restrição. Então, essa dica é muito importante, né, Laís?
Sim, e só complementando, muita gente acha que a bebida alcoólica, né, a cerveja, que por ter água está se hidratando. Não, é completamente diferente, né? Isso é um A bom água que a gente ponto. precisa não é da bebida alcoólica, a gente precisa de água Aquela água que mineral passarinho mesmo. não bebe. Então você tome a água que passarinho Passarinho bebe. A água que passarinho não bebe, você sabe que ela não hidrata. Exatamente. Tá? Perfeito. Laís, e continuando aqui com você, eu queria que a gente começasse a tocar um pouco nesse assunto que você tocou da bebida alcoólica, né? A gente sabe que existe uma ingestão alcoólica que pode ser exacerbada nesses assim, períodos, porque existe todo um ambiente que é propício para isso, né? E tem uma série de repercussões. Uma dessas repercussões para a saúde, você já comentou aqui com a gente, que é a questão da possível desidratação. Mas quais outros efeitos que a ingestão de bebida alcoólica em excesso ela pode trazer para a gente? Não, perfeito, Diego. Então, além disso, né, da desidratação, ela aumenta o cortisol no nosso corpo, que diminui a imunidade, então é muito comum até, complementando um pouquinho o que o Diego comentou, né, que pós-carnaval aumenta também algumas questões, não só de doenças sexualmente transmissíveis, mas de doenças causadas por essa queda da imunidade também. Pacientes, às vezes, né, aumenta a questão da pressão, causa efeitos colaterais no coração. Então, para pacientes que têm problemas cardíacos, pacientes que têm problemas renais, tem todo um risco envolvido nisso. Não, perfeito, Laís. E falando em alterações cardíacas aí que você colocou, Diego, conta pra gente o que é a tal da Holiday Heart Syndrome. Isso é bem Já ouviram falar, gente, da Holiday Heart Syndrome? Eu quero que você explique isso pra gente. O que é a Holiday Heart Syndrome e o que isso tem a ver com carnaval e bebida alcoólica? Isso é bem polêmico, Diego, algo que às vezes a população não conhece e desconhece, mas é importante a gente ter consciência disso, né? Então, a Holiday Heart Syndrome é uma fibrilação atrial, uma arritmia paroxística, então ela pode vir e vai embora, mas ela causa dano quando ela se instala, Só que um parênteses, Diego, Holiday Heart Syndrome, para vocês entenderem, é como se fosse uma tradução literal, que é a síndrome do coração ali de férias, de feriado, né? De folga, de folga, uma tradução literal aí para o inglês. Exatamente. Ou seja, é uma síndrome que foi identificada, que está associada com momentos, digamos, de folga, de lazer e etc. E libação alcoólica, principalmente. Isso. Né? Que é por isso que é importante a gente lembrar disso durante o carnaval. Então, trazendo essas questões da desidratação secundária ao uso abusivo do álcool, da libação alcoólica, o próprio álcool, ele pode apresentar em níveis elevados uma toxicidade cardíaca, fazendo com que esse coração bata de forma descompassada. Então, faz uma arritmia cardíaca, né? E é importante a gente ter isso em mente, que se você está ali, aí você começou a ter palpitação, falta de ar, tontura ou até mesmo desmaiar, a gente não pode deixar de pensar nisso, porque é uma urgência, uma emergência médica. Precisa procurar o serviço de saúde. Então, quando a gente pensa em álcool, né, a gente pensa, eu vou me machucar, não posso beber e dirigir, Não, mas tem repercussões que são muito importantes, que pode levar ao óbito, pode levar, né, a um desfecho muito ruim. Então, a gente tem que lembrar dessas complicações, até mesmo para agir quando alguém tem um desses sintomas. Sim. Especificamente, gente, a Holiday Heart Syndrome, ela acontece em pessoas, assim como o Diego comentou, pessoas que têm um coração saudável, muitas das vezes jovem, que tiveram libação alcoólica, ou seja, fizeram uma ingestão alcoólica aguda e que tem um quadro de arritmia. Ou seja, é alguém que não tem doença no coração, mas por causa da ingestão excessiva de álcool, essa pessoa tem ali um episódio de arritmia e, como o Diego comentou, na maioria das vezes é uma arritmia que a gente chama de fibrilação atrial, né? Então, ou seja, às vezes você está ali na folia e você acaba parando ali no pronto-socorro. E não achem que isso é incomum. A gente só está falando uma só das repercussões. Sim. Quem assim trabalhou em emergência, em hospital, nós aqui durante muito tempo, e talvez muitas pessoas que estão nos assistindo também, sabe como que nessa época a gente recebe pessoas em unidades com libação alcoólica de vários efeitos. Então, gente, não é porque a gente está de folga que a gente não tem que moderar. A moderação tem que ser, inclusive, também dentro desse período. Laís, traz aqui um pouco para a gente, contexto da importância de se alimentar de forma adequada, né? Porque a gente vem falando muito que a gente vai saindo um pouco da rotina. A gente sai da rotina de sono, a gente sai da rotina de hidratação, a gente sai da rotina, às vezes, em algumas pessoas aumenta a ingesta de bebida alcoólica e a gente perde a nossa rotina alimentar. A gente acha que não precisa comer, não é? A gente acha que não precisa comer, que é só curtir
e eventualmente ingerir bebida alcoólica. E o que isso traz de repercussão pra gente? Imagina que o nosso corpo funciona como um reloginho que está acostumado todo dia, né, ter aquele ritmo, né, ocasionalmente ele sai, de repente tem longos períodos sem se alimentar bem, ou com uma alimentação muito rica, às vezes, em carboidrato, né? Que até intensifica alguns efeitos ali do álcool. Então, isso tem um risco para o seu organismo, para o seu corpo entender que essas mudanças, né, que estão acontecendo. E se você já tem, né? Então, paciente diabético, às vezes paciente hipertenso, ou qualquer outra doença, somado a esses longos períodos de alimentação, uma alimentação muito inadequada, né? Costuma ser, às vezes, alimentos ultraprocessados, alimentos muito gordurosos, muitas vezes. Porque se come aquilo que está mais fácil, né? Rápido, e aquilo que está mais fácil e rápido, para pegar o geralmente não é o que é mais saudável, né? Exatamente. E um ponto importante da alimentação também é que, às vezes, em lugares assim, são produtos que não são, né, são perecíveis e aí às vezes fica em armazenamentos inadequados, higiene muito ruim. A gente sabe que é um período que falta água em muitos locais aqui pelo Brasil, e aí a higiene, né, o manuseio desses alimentos são ruins, então aumenta muito a questão de gastroenterites, então a pessoa fica com diarreia, aí já está no efeito sem hidratação, gera diarreia, desidrata mais ainda, e aí gera um vai virando uma bola de neve, um ciclo que vai aumentando e faz a pessoa... Afinal, gente, a gente quer curtir o carnaval com saúde e bem, né? Então não adianta curtir de alguma forma que você não vai ficar bem, aquele tempo, aquele período que você achou que você ia descansar, curtir, você acaba tendo que ir até um hospital, ou você não fica mal e acaba não aproveitando, né? Mas esse ponto, então, da alimentação é super importante, ou seja, alimentos leves e não ficar muito tempo sem comer. A gente não pode, né? Porque a gente sabe que o nosso corpo precisa, ainda mais que a gente está fugindo da nossa rotina, fazendo muito exercício, muita atividade física ali, assim, curtição, né? Com calor, muito, né? Exigindo muito do corpo, e você não está dando nutrientes ali para o corpo, você não está dando calorias para o corpo, não está dando glicose para o corpo, né? Que o carboidrato vai ser convertido em glicose e o nosso corpo sente, porque o nosso corpo precisa. Então, ponto importante. Diego, eu queria abordar agora uma temática que é uma temática sensível, mas eu acho que ela é importante para a gente abordar, e tanto você quanto a Laís, como médicos de família, vocês têm muita experiência nisso, que é falar de IST. Ou seja, então explica pra gente o que é essa sigla IST e o que isso tem a ver com o carnaval também. IST é uma sigla para infecções sexualmente transmissíveis, que são infecções aí, bacterianas, enfim, ou não, virais também, transmitidas pela relação sexual desprotegida. Né? Então, por que isso tem relação com o carnaval? Porque é um momento as pessoas estão mais desinibidas, e aqui a gente não traz juízo de valor no sentido do que deve ou não fazer. Acho que é importante a gente frisar isso, né? Perfeito. Acho que, uma vez que você tem a consciência do teu corpo e consciência dos seus atos, acho que tudo é bacana, tá tudo certo. Mas é uma época que a gente vê, então, trazendo um pouquinho do que a gente conversou no comecinho aqui do episódio, a gente tem um aumento da incidência, aumento da quantidade dessas infecções pós-carnaval, porque é quando a pessoa vai no serviço de saúde acaba fazendo o diagnóstico dessas doenças, porque teve, por exemplo, relação sexual sem preservativo, sem camisinha, né? E aí isso tem tanto a ver com ali o momento, né, a euforia do carnaval, e eu acho que é importante frisar da bebida alcoólica, né? Então a gente tem que sempre pensar que ali eu tô fazendo gesto da bebida alcoólica, mas a que ponto eu ainda tô dominando os meus atos, eu tô sabendo o que tá acontecendo comigo. E um ponto que é importante nisso, Diego, a percepção pessoal de cada um com relação a bebida alcoólica é a percepção real pode ser muito diferente daquilo. Então, muitas das vezes você acha que você está super bem, que você está super sob controle, e na prática você não está. Então, até a nossa autopercepção ela muda com a ingestão de bebida alcoólica. Exatamente. Então, por isso a gente tem que tomar bastante cuidado nisso, não só por causa dessa questão de IST que você está comentando, mas para muitas outras coisas, até para poder dirigir, que é proibido, gente, vocês sabem, enfim, é ilegal, isso não pode, isso você coloca em risco sua vida e a vida de outras pessoas, mas também até para pessoas que costumam ter um comportamento mais agressivo, elas se sentem desinibidas com o uso de álcool, e muitas vezes a gente tem situações que são muito ruins ali nesse tipo de ambiente. Isso aí, assim, não estou nem dizendo em ambientes
ambientes públicos, eu estou dizendo até em ambientes familiares. Exato. Isso frequentemente acontece. Então, como que é importante você ter um consumo moderado de bebida alcoólica, porque isso é importante do ponto de vista de saúde, do ponto de vista mental e do ponto de vista social também, digamos assim. Exatamente. Mas continue contando pra gente, Laís, um pouco dentro dessa dinâmica de IST. O Diego contextualizou bem ali pra gente por que isso aumenta e etc. Mas na prática, o que se deve dar de recomendação para quem quer curtir a folia? Eu acho que esse ponto do álcool é perfeito, tem que ser lembrado e reforçado sempre, né, ali. Mas principalmente a gente não está falando para não curtir, né, que não deve curtir, Isso é um mas ponto sempre importante. com moderação e autoconhecimento ali do que está acontecendo. Mas hoje, pensando em saúde, a gente tem várias ferramentas para poder proteger, né, a saúde nesses momentos. Então a gente tem os preservativos que estão disponíveis gratuitamente em vários serviços de fácil acesso, farmácia sempre tem. Então, para proteção durante as relações sexuais, a gente tem o PrEP, né, que é um medicamento para a gente utilizar para um público específico, para um tratamento ali, para a gente, às vezes, quando faz a pré-exposição, né, para doenças sexualmente transmissíveis e às vezes necessário. Às vezes depois do carnaval também aumenta bastante o volume de atendimento para fazer o pós-infecções, para a gente poder tratar algumas infecções para isso. Então acho que é importante essa pessoa, né, o folião ali ter conhecimento do que aconteceu. Se está na dúvida, se precisa fazer, né, fazer algum teste, tomar algum medicamento, procure um serviço de saúde. Durante o carnaval a saúde não para, então tem postos, tem serviços de saúde 24 horas que oferecem esse cuidado, né? Isso é importante também. E depois, passou o carnaval, tomou consciência, procure imediatamente. Aqui um ponto de atenção, pensando muito em doenças sexualmente transmissíveis especificamente, é que muitas pessoas procuram um laboratório depois, faz o teste, deu negativo, não tô livre, não tem problema nenhum. Mas a gente tem um ponto aqui bem importante que é da janela imunológica, né? Então, a gente tem um período que, de fato, os testes... Explica pra gente o que é janela imunológica, Laís. Eu não sei o que é janela imunológica. É um período que a gente tem, digamos que os nossos testes não detectam que você já está com vírus. Ou seja, na prática pode ser que eu faça aquele teste logo depois, mas o teste pode dar um falso negativo. Ou seja, ele não é de fato negativo, mas não quer dizer que foi erro do laboratório. Não. Quer dizer que não deu tempo, de fato, para ter aquela conversão sorológica e eu conseguir avaliar de fato se o paciente ele tem aquela doença ou não. Então, por isso que é importante a orientação médica, certo? Isso. Então, é isso que eu ia, né, falar, assim. Então, fez o teste, né, um laboratório, procurou por vias próprias isso, procure um serviço de saúde, um médico de referência para poder avaliar se de fato não teve nenhuma contaminação, nenhum risco, e aí continua a vida, continua o passo a passo que for necessário ali, mas esse é um ponto importante. Acho importante frisar que o PEP, né, então, por exemplo, a profilaxia pós-exposição, tem um tempo também pra gente começar, né, então, isso que a Laís trouxe de, tô em dúvida, será que eu devo ou não, será que eu preciso ou não me proteger após a exposição, procurar o serviço de saúde é sempre a melhor escolha, né, um primeiro passo para tudo isso, mas a gente tem um tempo aí máximo de 72 horas para começar, por exemplo, se você teve relação sexual desprotegido, tá com medo de ter tido contato com vírus do HIV, por exemplo, a gente tem até 72 horas para começar essa profilaxia. Quanto mais precoce, quanto mais rápido a gente aumenta aí a porcentagem, né, de prevenir essa infecção, mas o limite é 72 horas. Então, ou seja, não dá para assim, mês que vem eu vou. Não dá para esperar a semana. Né? Entendi. E então, em até 72 horas, tô em dúvida, acorda, como a Laís falou, a gente tem o serviço de saúde, eles continuam funcionando durante o carnaval, vai lá, vai tomar medicação por 28 dias, não tem mais efeito colateral como tinha antes, a medicação é muito segura, e isso pode fazer você aí ficar bem e sem preocupação aí por muito tempo. Então, assim, e o que eu gosto de trazer também, Diego, é que a melhor maneira de prevenção é aquela que a gente sabe que a pessoa vai usar, né? Não adianta a gente falar aqui só sobre preservativo, só sobre a medicação, porque acho que a gente precisa entender o que a pessoa vai utilizar naquele dia a dia. O contexto daquela pessoa, para que a gente tem que ter adesão à terapia prescrita. Por isso que eu gosto de falar muito da mandala de prevenção, né? Então, acho que é importante ver, tá com a vacina do HPV em dia, tá com a vacinação da hepatite B em dia, né? Que são outras doenças sexualmente transmissíveis, né?
eu tenho um comportamento sexual de risco, veja, a gente não está aqui falando se você deve ou não, o juízo de valor não cabe ao profissional de saúde julgar, não é mesmo? Então acho interessante eu fazer a profilaxia pré-exposição. A gente tem outras medicações que também são utilizadas para profilaxia, como doxiciclina. Então tem toda uma gama de medicações e formas de prevenção e tratamento e cuidado que você pode procurar no serviço de saúde. Então não deixa de se cuidar, principalmente nesse momento de folia. Você tem que se curtir, tem que aproveitar, mas com consciência e cuidado, né? Cuidado da sua saúde. Não, perfeito. Para fechar um pouco aqui dessa parte que a gente está falando um pouco de impactos na saúde física, né? Não custa a gente relembrar aqui, acho que não precisa falar muito, mas da questão de uso de substâncias ilícitas, né? Sim. E por que eu digo que acho que a gente nem precisa falar muito? Porque não tem que usar nunca. Exato. É isso. Então, diferente do álcool, que a gente tem uma dosagem que em pequenas quantidades ela assim, não vai trazer malefício, né? O uso ali consciente, com moderação de verdade. O uso ali de assim, substâncias ilícitas, psicoativas, elas não devem ser usadas nunca. Tá? Então, por isso que eu acho que a gente nem precisa se estender muito especificamente nisso, mas o recado fica. Sim, né? com certeza. Não existe dosagem segura. Exatamente. Não existe quantidade segura de assim, substância ilícita. Não deve ser usada em nenhuma hipótese. Ok? E passando agora falando um pouco de saúde mental, quando a gente fala de saúde mental, gente, eu acho que foi um ponto que vocês dois tocaram que é importante. A gente está falando muito aqui sobre cuidados com a saúde em pessoas que vão curtir o carnaval, mas curtir no sentido de ou vão viajar, ou vão para uma folia, ou vão para alguma festa, ou vão para uma balada, ou vão para algum evento. Né? Mas no contexto do nosso país, nem sempre essas pessoas elas vão estar nesses eventos. Seja por escolha própria ou não. Às vezes é uma escolha própria. Eu, assim, digo, por exemplo, eu sou mais quietinho. Eu gosto de ficar em casa, relaxar, tranquilo, mas eu perfil de cada pessoa, né? E tem pessoas na minha família, minha mãe, por exemplo, adora assim, curtir esse carnaval. É o perfil de cada pessoa, né? E tá tudo bem. Mas a gente tem pessoas que não vão curtir este momento, e eu digo curtir esse momento porque ficar em casa tranquilo também é curtir, se essa for sua opção. Assim como quem não quer ficar em casa e quer ir para algum evento, isso também é curtir, né? Mas às vezes tem assim pessoas que por situações sociais, econômicas, às vezes não conseguem ter essa opção. Ou até às vezes por questões de saúde mental, às vezes não querem sair de casa porque estão depressivas ou porque não têm condições, etc. Então eu queria que vocês dois comentassem, se você quiser começar, Diego, a respeito disso. Eu acho importante assim, né? Acho que nos momentos de festa, como carnaval, né, festas de final de ano, aniversário, né, as pessoas cobram muito dos outros a presença nos locais, né? Então, se tem uma festa na casa de um amigo, ele quer que você esteja presente, porque gosta da sua companhia, gosta da sua amizade, gosta de estar próximo, quer festejar, quer comemorar, quer né, se alegrar junto com você. Mas eu acho que o primeiro passo é você se analisar e entender se você está bem para aquilo. Né? Então, acho que a gente já é tão cobrado no dia a dia por várias coisas, né? Independente do que se faça. Então, acho que é o momento que a gente aproveita para descansar. Quem gosta de descansar, quem gosta de ir para a folia, vai para a folia, porque isso também pode ser terapêutico, com moderação, que a gente está falando aqui, né? Para ir para desforra sem cuidado. Mas acho que é importante se analisar e entender que, poxa, eu não estou me sentindo bem, eu quero ter um momento de introspecção, quero me entender, quero aproveitar esse tempo para descansar e, de repente, repensar algumas prioridades na minha vida, pensar em projetos, tocar projetos que eu não consigo tocar no dia a dia. Então, acho que é importante isso. Ou simplesmente não fazer nada, né? O que os italianos falam, que eu gosto muito, que é o dolce far niente, né? A doçura, a beleza de você literalmente não fazer nada. Eu vou ficar aqui no ócio, descansando, aproveitando. Eu gostei dessa frase, acho que eu vou adotar ela. Pode, e é exatamente isso, né? Porque eles têm um estilo de vida, né, muito baseado em a doçura de realmente eu não ter responsabilidades. Eu acho que, então você precisa se analisar e entender, eu tô bem para ir, né? E ao mesmo tempo, eu tô bem para ficar sozinho? Será que eu não tô também me isolando demais? Será que eu não preciso ter um contato social para melhorar um pouquinho, né, de uma depressão? Obviamente que não é só isso, a gente tem todo um pool de terapia que vai fazer você sair ou não de uma doença mental, mas é importante até o inverso. Mas será que eu não tô me isolando muito das pessoas? Será que eu não tô me fechando, me clausurando muito dentro da minha casa? Então, acho que é o momento da gente aproveitar e repensar tudo isso, né? Sim.
Eu acho que só complementando, eu acho que o Diego passou muito bem, seria aquelas pessoas que ficam em casa, queriam estar em outros lugares e o risco da rede social nesse momento, né? Sim, Porque aí você fica vendo. Às vezes você ficou em casa por N motivos, financeiro, para cuidar de alguém, enfim, e aí a rede social só vai mostrar que as pessoas estão curtindo, tá tudo E às vezes você bem. corre o risco de se sentir infeliz, É, frustrado, exatamente. desestimulado por causa disso. Mas lembrando, gente, que o Instagram não mostra a vida real, não, né? Não, nem de perto. As é nossas muito mídias sociais, não recorte, só o né? Instagram, mas todas as outras, né? Elas nem sempre mostram a nossa vida real. Elas são um recorte, o recorte que aquela pessoa que posta quer mostrar, Exato, né? exato. Então é um ponto de atenção isso, né? Assim, talvez se você ficar em casa por outros motivos que não seja, né, como o Diego falou, eu acho que é importante isso. Ah, então vai ler um livro, vai fazer outras coisas, mas tomar cuidado com a rede social ali, porque Sim. pode. Agora, Laís, quais são as consequências? A gente falou do contexto de saúde mental nesse sentido, de quem às vezes está às vezes em casa, né, enfim, ou quer optar por estar, ou porque precisa estar por algum motivo. Agora, e o impacto que tem, às vezes, uma curtição sem responsabilidade na nossa saúde mental? A gente comentou disso na saúde física, mas e o impacto disso na nossa saúde mental? Muita gente chama de ressaca moral, né? Do dia depois, do que passa, tem a Sim, ressaca do álcool, mas a ressaca moral de que alguma coisa aconteceu. E isso é real, né? Acontece, e aí não pode ser desde que bebeu demais e o que a gente falou, né? Às vezes perde o e às autocontrole, vezes teve algum o auto... comportamento inadequado, né? Exatamente. Isso é importante. Acho que é um momento de reflexão, né? Se preciso... aconteceu, perdi o controle, passei por isso, rever, então é risco, né, a saúde, procura um profissional. Teve alguma confusão com alguém, procura essa pessoa para conversar, tentar resolver o que aconteceu e aprender, né? Eu acho que fica o aprendizado para um próximo momento. O carnaval vai ter todo ano, outros eventos Sim. grandes vão ter todo ano. Então, acho que esse é um ponto muito importante de perceber que aconteceu, errou e tentar corrigir o que for possível ali dentro. Como a gente falou da saúde, tem várias maneiras de você corrigir, né? Desde que foi uma relação sexual desprotegida, ou alguma outra coisa envolvendo isso, mas é importante o autoconhecimento depois de que perceber e Perfeito. tentar corrigir. Eu acho que é importante, se você tá com essa ressaca moral e tá te incomodando, é importante não guardar pra você, né? Compartilha com um profissional de saúde, né? Então, se você faz terapia, se não faz, fica aqui a indicação, é importante fazer terapia, acho que todo mundo devia, mas compartilha com um amigo, com um familiar próximo, acho que até mesmo pra você, quando a gente fala do que aconteceu, a gente consegue já começar a pensar numa solução, se sentir um pouco menos, né, pesado do ocorrido ou do que você tá sentindo, então não guarda pra você, não se enclausura, acho que Buscar né, ajuda. buscar ajuda, né, acho que é E às vezes importante. achar que aquilo que aconteceu é algo que não tem resolução, porque tem. Exatamente, Tem, exatamente, né? E se caiu, levanta. Isso é o principal, exatamente. né? Eu queria que cada um comentasse um pouco a respeito de dicas práticas. Eu queria começar com você, Laís. Me dê para mim, que eu sou mais quieto e fico em casa, e para quem é dos meus aqui, que gosta de ficar em casa, gosta de ficar mais tranquilo, quais são as dicas que você daria para quem quer aproveitar melhor esse momento, que tem esse perfil que quer ficar um pouco mais tranquilo em casa? Eu acho que tem várias opções, né? Desde leitura, é um ótimo momento que às vezes no dia a dia você não consegue ler aquele livro que está na cabeceira já há muito tempo, é um bom momento, ser mais prolongado ali o feriado, um bom momento para fazer essa leitura. Ou se for a família, tiver filhos, é uma ótima Para oportunidade de ir estar no junto com a família. cinema, de estar junto com a família, que às vezes no dia a dia não consegue. Ter tempo para tomar um café, que seja com calma, sentar na mesa, olhar, Maratonar uma né? série, né, que a gente Uma tem tempo. série. Mas ser então o seu momento realmente de aproveitar nos detalhes e ter qualidade de tempo nesse feriado. E tá tudo bem, como a gente falou, se não quer ir pro bloco, vai Tudo curtir. certo. Ou Tudo seja, certo. importante é aproveitar esse tempo para ter um tempo com qualidade consigo mesmo, para cuidar de si mesmo e ao mesmo tempo com aquelas pessoas que estão juntos, né? Eu digo, quais são as dicas que você dá para quem quer ir para a folia?
Bom, acho que a gente abordou várias delas aqui, mas de forma prática, manter uma hidratação aí recorrente e com um volume de água importante. E sempre lembrar aquilo que a gente falou, né? Hidratação é água que o passarinho bebe, né? Então você tem que tomar água, né? Um próprio suco pode ter um diurético e não hidratar o tanto que deveria. Então tomar água. Acho que uma coisa importante que a gente tem que frisar é o uso do protetor solar durante a folia. A gente está ali debaixo do sol acompanhando, né? O bloquinho. Então usar o protetor solar, levar ele dentro da bolsa, porque não é só, né, na mochila, enfim, não é só passar quando você vai sair de manhã e vai voltar à noite, precisa repassar a cada 4 horas. Presta atenção no volume de álcool, tomar cuidado com seus pertences, os locais que você está andando, né? Então, é óbvio que a gente acaba saindo com pessoas que a gente conhece, mas tomar cuidado com desconhecidos, a gente tá todo mundo ali se divertindo, a gente não sabe, no final das contas, com o que a gente está lidando, o local que a gente está indo, principalmente para quem viaja para outras cidades. Então, prestar atenção em você, ao seu redor, nos seus pertences, e ter a consciência de que você está ali para se divertir, que isso não pode no outro dia trazer um dano moral, como a ressaca moral, ou um dano físico, né? Então, ter essa consciência de onde você está, com quem você está e como você está, o que você está fazendo naquele momento, para você conseguir realmente curtir, ir para casa, descansa, se hidrata, come, dorme, para no outro dia acordar, porque é importante dormir também, não se esqueçam disso, para aproveitar aí os outros dias, os outros bloquinhos, as outras comemorações. E ficar atento à origem dos alimentos e bebidas, Exatamente. Né? Se tá na dúvida, não consome. Não come, leva uma fruta, sei lá, na mochila, ou, né, mapeia ali na cidade que você tá, no bairro, um local que seja mais seguro comer, mas são dicas, assim, que a gente esquece às vezes ali na folia, mas isso vai ter uma influência muito grande aí no seu bem-estar ao longo dos próximos dias, né? Não, perfeito. A gente já está caminhando já para o fim aqui do nosso episódio. Fala, tá chegando. Poxa vida. Foi ótimo estar aqui com vocês, a gente esclareceu um pouco desse tema. Então, gente, para vocês que acompanharam aqui o nosso episódio, repassando algumas coisas, basicamente, as consequências, tanto físicas quanto mentais, que podem ter negativas para a nossa saúde, elas vêm basicamente de a gente sai da rotina e a gente comete excessos. Se a gente puder resumir, é sair da rotina e você, além de sair da rotina, você pode cometer excessos. Resumindo bastante aquilo que a gente comentou aqui hoje, tá? Então, queria muito agradecer vocês dois, mas antes da gente finalizar, eu queria que vocês trouxessem uma mensagem final ou algum outro ponto que vocês querem também colocar. Laís? Bom, carnaval para o brasileiro é muito importante, né? É um momento que a gente espera o ano todo, seja em casa, seja curtindo. Eu acho que fica o recado. Aproveite esse momento com a família, com os amigos, ou se quiser sozinho, mas seja um momento de qualidade, um tempo de qualidade e pensando muito na saúde e curtição com responsabilidade. Com certeza, exatamente. Acho que vai muito de encontro com o que a Laís trouxe, do que a gente conversou como um todo, mas é isso, né? Tenha responsabilidade e se entenda. Entenda o momento que você tá, o que você quer fazer e onde você tá indo, onde você tá caminhando no carnaval, isso como a vida como um todo, mas ter a consciência do que você tá fazendo para que você não pague o preço depois, né? Porque só você vai pagar o preço dos atos que você tá tomando agora, né? Então, a bebida alcoólica, a ingesta hídrica, um acidente, enfim, tenha responsabilidade, preste atenção no que você tá fazendo, conte com pessoas próximas para às vezes te sinalizar que você está bebendo demais ou que você não está se alimentando direito, você não está bebendo água, mas aproveite com consciência, mas não deixe de aproveitar, vai para folia, vai festejar ou vai descansar, vai ler um livro, mas tenha consciência do momento que você está ocupando o espaço que você está ocupando naquele momento, né? O que você está fazendo e que seja feito com consciência, qualidade e autorrespeito, acho que é o mais importante. Perfeito, gente. Então, mais uma vez, obrigado. Então, esse foi mais um episódio do Cuidados 1000 Talks. Espero, então, que você tenha gostado. Curte, compartilhe isso com os seus amigos que também precisam ouvir essas dicas e essas nossas mensagens a respeito do carnaval. E se você vai curtir o carnaval, descanse ou aproveite bastante a folia e até a próxima.